Bom dia a todos. Vamos ser politicamente correto, né? A todos e a todas, né? Então tá bom, vamos falar um pouquinho hoje mais sobre o Evangelho. Já que o Geraldo falou que as paredes estão impregnadas, né? A gente sempre fala sobre o Evangelho, que é aquilo que nós precisamos. Mas antes, eu queria fazer uma pausa para dar um aviso importante. Vocês estão vendo aqui na frente algumas crianças nossas que estão aparecendo. É nossa intenção começar a trabalhar as árvores quando elas são pequenininhas, não é assim que a prefeitura faz quando planta lá na frente da nossa casa? Eles sempre põem uma cerquinha na árvore. Para que põe a cerquinha? Para evitar vandalismo e também pela própria árvore, porque senão ela pode não crescer retinha, bonitinha, e aí a gente precisa de, às vezes, direcioná-las mais para frente e o galho quebra, né? Ela mesmo vem a quebrar todinha e perece. Então, nossos filhos são essas pequenas criações que Deus coloca em nossas mãos e que nós temos a responsabilidade de conduzi-las ao bem. E a nossa casa tem para oferecer, desde a nossa tenra idade, a oportunidade do conhecimento do Evangelho. Então, a gente quer deixar aqui o convite a todos os pais e mães que aqui vêm, avós, da importância de nós colocarmos essa cerquinha, que é o Evangelho, em torno dos nossos filhos, logo na reentrada na esfera física. Então, é nessa desabrochar do espírito humano, na nova reencarnação que se avizinha, é que nós temos esse papel fundamental de conduzirmos este pequeno ser rumo ao seu crescimento e rumo à finalidade maior da sua presença no mundo físico, que é o aprimoramento do seu espírito. E nós, como pais, temos este dever, esta obrigação de fazer este papel. Então, se nós temos o papel de educar, se nós temos o papel de instruir os nossos filhos, o Evangelho tem que estar dentro desta cesta de insumos que farão do nosso filho um adulto responsável, consciente das suas obrigações, dos seus deveres também. Então, participem, tragam seus filhos para a evangelização. É uma forma da gente logo cedo começar essa empreitada. Da mesma forma como nós levamos o nosso filho para a escola para aprender o beabá, também devemos levar o nosso filho para a evangelização moral do seu ser. E seja nessa escola ou em qualquer outra escola de fé, mas é um dever que nós temos para cumprir com os nossos filhos. Então, parabéns aos nossos instrutores, esses jovens talentos que nós temos, que vêm e que passam um pouquinho do que sabe a essas crianças que os pais nos confiam, e que no mesmo momento em que as crianças estão lá aprendendo, os pais têm a oportunidade de ter uma aula sobre espiritismo aqui nesse salão. Então, quem quiser trazer seus filhos, não vai ficar ocioso aí, sem ter nada que fazer. Deixa o filho lá na aula e vem aqui, participe de uma aula comunitária. Não precisa de inscrição, não tem prova, não tem nada. É um diálogo sobre a doutrina espírita. Estão todos convidados, tá bom? Então vamos ao nosso tema de hoje. Como sabem, nesses 2 últimos meses nós estamos trabalhando o livro Desperte e Seja Feliz aos domingos. Normalmente a gente tira as lições de lá. É um livro da Joana de Ângeles, né, O Espírito, psicografia do Divaldo Pereira Franco. E hoje, nesse livro, cujo tema é bastante interessante, né, porque o tema tem a ver com 2 coisas fundamentais que nós procuramos, às vezes até na porta errada, mas a gente procura ser feliz. Então o livro é Desperte e Seja Feliz. Então todos os temas que a gente tem tratado aos domingos aqui, vêm desse livro, nesses últimos 2 meses, que são temas que a Joana separou com muito carinho e nos trouxe para que a gente possa nos despertar. É o título do livro. Então, sobre hoje, ela tem o título Dor e Reparação. Dor, reparação. E falar sobre dor é muito tranquilo, eu costumo dizer, porque de dor a gente entende.
né? Nós humanos, na atual conjuntura, neste planeta chamado Terra, que é tido pela espiritualidade como um planeta escola, é um planeta de dor. Mas ela tem uma finalidade, a reparação. Então é sob essa ótica que a Joana de Ângeles trata este tema, para nós encararmos a dor de forma diferente. Porque muitas coisas que nós passamos na vida, nós não conseguimos entender, não conseguimos compreender. Porque a nossa visão ainda, no tocante às coisas da alma, ela é um tanto quanto míope. Né? Míope é aquele que enxerga pouco. Então a gente consegue enxergar muito pouco sobre isso. Então muitas das nossas dificuldades que enfrentamos, a gente não consegue encontrar razão. Nós não conseguimos atrelar causa e efeito. E isso às vezes nos atormenta muito e nos dificulta trilhar esse caminho. E é isso que a Joana vem, assim como todo o ensino de Jesus, vem nos embasar para que possamos fazer uma compreensão maior sobre os motivadores, os porquês, ou as respostas aos porquês que nós formulamos nas nossas vidas, né? Então, ela começa com uma frase, eu frisei algumas aqui, interessante, que ela fala assim, ó: a tua dor é uma dor pessoal, intransferível, que ninguém pode compartilhar com você. Já reparou isso? Nós temos dores exclusivas. Olha que bacana. Não foge trágica a fala. Mas são dores exclusivas. E a gente às vezes tenta fazer da nossa dor, por ser exclusiva, e aí vai uma pecha nisso, ela se torna a maior de todas. Alguém chega com uma dor para nós, ela sequer passa perto da nossa. A nossa é maior. Por isso, porque nós a tornamos exclusiva. E às vezes nós nos esquecemos que nós estamos num planeta escola, que todos passam por dores do nosso lado também. Nosso colega de trabalho, nosso patrão, o nosso rei governante, todos passam por dores, por dificuldades. E que essa compreensão, este entendimento das razões pelas quais nós estamos inseridos aqui, é que começam a despertar em nós, então, essa visão um pouco mais alargada da vida e das oportunidades que nos são dadas. E daí, então, começa a nascer em nós o despertar, que a Joana pôs título no seu livro. Desperte e seja feliz. Mas eu estou com uma dor aqui. Mas dá para ser feliz ainda com a dor aí. Como é que eu vou ser feliz se eu estou com uma dor aqui? Eu só vou ser feliz com uma dor aí se eu tiver compreensão suficiente para entender a razão e os fatos motivadores daquela dor. Se eu entender, eu vou ser feliz, mesmo com aquela dor momentânea. Por quê? Porque eu vou saber que ela é momentânea. Mas como é que eu posso saber que ela é momentânea? Bom, aí é que começa, então, o nosso arrazoado, a nossa busca da compreensão desta dor. E a gente busca essa compreensão, ou pelo menos o embasamento desta compreensão, tentando fazer um exercício mental do poder da criação. Do poder da criação. Porque para aquelas pessoas que não creem num ser supremo, fica dificílimo a compreensão da dor. E é muito fácil batermos nas raias da loucura, do desespero, do suicídio, porque nos falta esse embasamento, a compreensão da natureza das coisas. Então, aí é a importância da fé. Por que a fé? Porque a fé, ela se consolida não como algo fictício, como algo impalpável, mas como aquilo que está dentro de nós que nos causa uma certeza. Certeza. Por isso que está escrito na contracapa do Evangelho: fé,
Porque a gente pode ter uma meia fé, mais ou menos, meia boca, mas na contracapa do Evangelho está escrito uma fase de efeito que todos os espíritas conhecem, que está escrito assim, ó, fé inabalável é aquela que consegue encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Em qualquer época da humanidade, lá na Idade da Pedra e lá no século 22, porque no 21 a gente já chegou. A fé inabalável é aquela que consegue encarar a razão. Então, nós precisamos dessa fé inabalável, na consciência de que existe uma consciência superior à nossa, que dessa consciência superior a qual nós chamamos Deus, que é a causa primária de todas as coisas, que tem que ter algo de útil ali dentro, provendo a cada um de nós a oportunidade de alcançarmos algo bom. E é por isso então que nós afirmamos, Deus é amor. Ora, se Ele é amor, se dele emana tudo de bom, por que é que então eu vou me desesperar, eu vou atentar contra a minha própria vida, porque eu não consigo resolver determinados problemas que eu estou enfrentando? Tem que ter um fim útil nisso. Isso se chama fé. Isso se chama fé inabalável. Então os livros estão aí, os ensinamentos estão aí, o Evangelho está aí a nos estruturar numa forma de pensar e de ser, para que esta fé se torne firme e forte como uma rocha, e não como uma casinha dos 3 porquinhos, que é o primeiro vendaval das dificuldades, a gente chuta o balde. Não é assim. É mais fácil vir aqui falar sobre isso. Difícil é estar na pele de cada um que aqui está, com as suas dores, com os seus problemas. Mas nós estamos tentando construir um raciocínio coletivo que nos leve à compreensão deste momento dor. E atentem para a palavra que eu usei, momento dor, ele não é definitivo. Por que ele não é definitivo? Porque eu creio em Deus, este ser supremo que me criou, e com certeza, aí usando a minha razão, da nossa compreensão, não me criou para não ser feliz. Ele me criou para ser feliz. Então o que me aguarda ali na frente são coisas que me farão felizes. Então, momentaneamente, é a minha dor. Momentaneamente, mas ela não é definitiva. Como diz Emmanuel, tudo passa. Só o amor vai ficar. Tudo o resto passa. O amor vivifica. Por quê? Porque ele emana do Criador. Emana do Criador. Então, onde não há o calor, o frio ali está. Basta vir o calor do sol que o frio se esvai. Então, não foi Deus que criou a dor. É a ausência do amor que aparece em nós como uma forma de dor. Então, a nossa fé raciocinada e embasada no amor nos liberta do conceito do castigo, do pecado, mas nos traz um outro conceito de que nós construímos a nós próprios, que não nos tem desvios, não nos tem atalhos que não seja pelo trabalho da autoconstrução. E o Evangelho do Mestre é que é a rota segura que nos conduz a essa autoconstrução do novo ser, do homem novo. Como tem um dos livros da Joana de Ângeles, na sua série psicológica, que ela trabalha muito essa questão psicológica, tem um livro dela chamado O Homem Integral, e que é fantástico também, porque ela versa sobre esses pontos, que nós temos o cuidado que nós devemos ter conosco mesmo nessa autoconstrução. Nós não podemos nos entregar, bom, Deus me criou, então é problema dele me fazer um homem de bem. Não é isso. Não é assim.
As regras estão aí colocadas, que são as leis universais, que foram e estão sendo e continuarão sendo sempre as mesmas. Toda vez que nós ferimos estas leis universais do bem, nós trazemos para o nosso espírito determinados desequilíbrios. Então a razão da nossa dor hoje são essas infrações de trânsito da vida que nós cometemos. Mas como infração, se o meu filho acabou de nascer? Ah, ele acabou de nascer nessa, não é? Quantas outras ele já teve? Então os probleminhas que ele está enfrentando na infância, recém-chegado, ou aqueles que ele já trouxe, foram por mau uso no passado. E que agora vem a dor reparação. Então, ao invés de nós nos desesperarmos com as dificuldades que nós enfrentamos, nós devemos enfrentá-las com muito amor, com muita fé, com muita garra, porque ela é libertadora. É difícil falar sobre isso. Aliás, não, falar sobre isso é fácil. Mas nós precisamos entender isso. Porque se nós entendermos, o nosso coração vai se abrandar. E nós vamos começar a vislumbrar, nos momentos difíceis que enfrentamos, oportunidades de saída. De repente, para a plantinha que se vê cercada com a grade de arame que colocamos na frente dela, ela acha aquilo um tormento. Mas se ela morrer porque achou que aquilo ali é um tormento, ela não vai conseguir ver a luz do sol lá fora a hora que ela crescer. Aquela gradinha que a gente coloca em torno dela é para fazê-la crescer reta, buscando a luz mais cedo. E normalmente a gente não consegue enfrentar isso de maneira tão simples assim. Mas Deus, com sua infinita misericórdia para cada um dos seus filhos, sabe das nossas fraquezas, sabe dos momentos que nós enfrentamos e que muitas das vezes nós fraquejamos. E jamais nos abandona. Nós estamos sempre cercados dos nossos emissários, nossos anjos da guarda, nosso espírito protetor, estarão sempre do nosso lado. Porque sabe das nossas fraquezas. Mas nós precisamos de fazer a nossa tarefa. A tarefa da melhoria, da busca constante de eliminar aquelas coisas que conflitam com o Evangelho, nos tornando no homem novo. Porque senão a gente vai repetindo de ano, numa série incessante. E o pior é que às vezes o repetir de ano nos é confortável. Se não, acompanhe meu raciocínio. Se eu passar de ano, eu vou ter matérias novas do ano passado. O que é mais fácil para mim? Continuar neste mesmo ano, o ano que vem? Porque aí a hora que matemática for falar das 4 operações, eu já sei. Português vai falar de sujeito, predicado, ativo, vocativo, eu também já conheço. Então é melhor eu ficar por aqui. Vou dar uma forçada de barra aqui, repito de ano, e o ano que vem eu já, inclusive, eu vou me mostrar para os meus colegas, vou dar aula para eles. Ó, as 4 operações, vem falar comigo, eu sou bom aqui na classe. Muitos de nós optamos por isso. Então, tem tipos de falhas que nós cometemos com consciência de que é uma falha, de que aquilo não nos faz bem, mas me é prazeroso. E às vezes eu entro por essa porta e passo diversas existências cometendo os mesmos erros, sob controle, entre aspas, do meu espírito. Ah, mas não é possível. É. Porque algumas de nossas falhas nos são prazerosas. E eu mantenho isso sob controle e, de certa forma, isso vai atrasando o meu progresso. E nós temos o livre-arbítrio, mas quando o livre-arbítrio afeta o nosso crescimento, aí aparece a dor. A dor que vem nos incomodar exatamente para fazer com que a gente possa refletir que tem algo errado. Opa, tem febre. Em algum lugar tem infecção, ou na unha, ou no fio do cabelo, na cabeça. E aí eu vou procurar. Mas muitos de nós não procuramos.
Às vezes a gente trata a febre, mas não buscou a origem de onde ela veio. O que acontece? Ela aparece lá na frente. Aí eu não estou bem, estou com uma dor, eu procuro uma igreja. Aí eu vou lá, me reequilibro, me ajusto, não sei o que lá, a vida fica boa, o que eu faço? Desapareço. Aí como eu não ataquei a origem só, né, da coisa, só ataquei o efeito, a causa continua lá na frente o infortúnio aparece de novo, como um alerta. Olha, estou com febre de novo. Aí eu busco de novo, inclusive eu acho que eu vou buscar noutra igreja, porque aquela lá não é tão forte quanto eu preciso. E eu continuo mascarando a minha doença, que é a falta do evangelho no coração. Mas por que é a falta do evangelho no coração? Por que Deus achou por bem inventar esse negócio que eu tenho que ter o evangelho no coração para ser feliz? Não é por acaso, não é? É que às vezes os filhos da gente falam assim, mas por que inventaram esse negócio de matemática, das 4 operações? Por que alguém teve que pensar nisso? É a mesma pergunta que a gente faz para Deus. E aí a gente chega para o filho e fala, não, filho, é assim, ó. Se você não souber fazer as continhas, todo mundo vai te dar um nó lá na feira, a hora que você for comprar sua laranja, sua banana. Você não vai saber fazer a continha. E aí a criança fala, pô, mas faz sentido isso, né? Porque aí a hora que o bananeiro falar que é R$10 a dúzia, e eu der uma nota de 50, eu sei que ele tem que me voltar 40. Entendem? Então Deus não criou essas regras porque ele achou, estava à toa sem nada o que fazer lá em cima, e falou, vou inventar umas regras aí para criar confusão para o povo. Não, não é isso. As regras são de equilíbrio. A lei de amor está aí porque ela é fundamental para nós. A ausência do bem não nos leva a nada, gera o desequilíbrio. E às vezes não, sempre nós temos as dificuldades por conta disso. Bom, tá bom para mim, o resto que se exploda, não é assim que diz a gíria? E isso nos mostra ainda um desequilíbrio grande, que não pode estar bom só para mim, tem que estar bom para todos. Então, se eu estou fazendo alguma coisa, né? O que Santo Agostinho fazia todo dia, né? Na hora de dormir? Ele repassava todos os seus atos durante o dia, esse é o pensar dele. Deixa eu ver se eu não fiz alguma coisa que eu não gostaria que fizessem para mim. Porque se eu não gostaria que fizesse para mim, eu não posso fazer, amanhã eu não posso fazer isso. Então, essa é a nossa busca, para que a dor-reparação não venha. A gente só repara pneu se ele está furado. Se o pneu não furou, eu não preciso da reparação. Então, a dor-reparação, ela só existe para nos chamar a atenção, para mostrar que algo está fugindo das leis universais de amor. E que nós, então, precisamos corrigir alguns pontos para que o equilíbrio ali se estabeleça. Por que todos nós pintamos um céu de harmonia? Não é? Às vezes eu vejo isso muito retratado, né, nas pinturas. Os nossos irmãos evangélicos sempre põem uns papeizinhos assim nas nossas caixas do correio, né? E eu acho interessante aquelas fotos, porque eles pintam lá um céu. Então tem uma família, né, normalmente numa praça, com animais, borboletas. Esse é um céu. É uma coisa harmoniosa, fraterna, familiar. É isso que Deus quer para conosco. Agora, como é que eu conquisto isso? Isso não vem de graça. Assim como não vem de graça o nosso carro, a gente tem que trabalhar, juntar dinheirinho para poder comprar o carro. Ele não vem de graça, vem com o seu suor. Alguns irmãos querem um carro e falam, não, trabalhar dá trabalho. Eu acho que se eu colocar uma bomba num caixa eletrônico lá, eu saio com um saco de dinheiro e eu compro um carro. Mas gera desequilíbrio. Se todo mundo colocar bomba em caixa, né, não vai ter carro para todo mundo. Como é que faz? Então, basta a gente olhar para a lei de amor, que ela é universal, não é no planeta Terra. Nós estamos sobre a égide de leis, é todo o universo. E dentro dessas leis universais, uma está escrito nos livros espíritas, que também é universal, é a lei do trabalho. No universo, o trabalho é uma lei fundamental. O trabalho é uma lei universal. Ou seja, Deus trabalha, Jesus trabalha, todos os espíritos bons trabalham. Então nós vamos ter que trabalhar sempre. Sempre. Ah, mas não tem lazer? Tem. Lógico que tem. Veja as nossas vidas. Nós trabalhamos pra caramba, mas a gente também tem lazer.
Então tudo tende ao equilíbrio. E nos cabe, na atual conjuntura, entender este processo, para que este processo possa nos libertar. Porque aí nós vamos estabelecer que é o meu momento dor. E agora eu tenho que olhar para as atitudes que eu estou tomando agora, de transformação, para que este momento dor, que veio por causa deste desequilíbrio, não aconteça mais lá na frente, então ele termine. Mas que também eu esteja tomando atitudes aqui que não me gere momento dor logo ali na frente. É o vá e não peques mais, que Jesus falou. Estava no momento dor. Ele resolveu. Mas falou, ele vai acontecer de novo. Vá e não erres novamente. Para não ter que passar por estas correções necessárias e fundamentais para o teu espírito. Para que você seja feliz, você precisa dessa correção hoje. É daí que a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, está escrito: bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados a gente poderia estar. Eu sempre gosto de fazer essa correlação para a gente entender, porque senão fica um tempo. O que é bem-aventurado? Nós poderíamos traduzir, entre aspas, bem-aventurados por felizes. Espera lá, mas aí é uma antítese aí. Felizes os aflitos. E aí está escrito assim lá, ó. Instrução dos Espíritos. Presta atenção. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, isso está na Bíblia. Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer nasçam sobre a palha, mas poucos sofrem bem. Então, bem-aventurados os aflitos, felizes os aflitos, não são para todos os aflitos, são para aqueles que sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-las ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças. Como a recompensa o será a resignação, a aceitação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. De novo, mais opulenta a recompensa, maior a recompensa do que foi penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é por isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes se necessita de muita coragem mais do que num combate sangrento. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco mesmo, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, então pode traduzir-se assim:
termina o Espírito Lacordaire: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, vejam a importância do bem sofrer. Porque às vezes nós imaginando que passando pelo sofrimento, eu reparei as minhas faltas. E não é verdade. Se eu não fizer dele motivo de impulsionar o meu espírito, eu não sairei daquele momento dor que eu estou passando. Eu vou precisar de repassar por aqueles fatos. É como se fosse, voltando ao exemplo da escola, se a criança compreendeu, e às vezes é difícil dela compreender, a gente até entende por causa da infantilidade do seu espírito ainda na matéria. Mas nós não temos essa desculpa agora, porque nós já estamos de plenitude com o nosso avanço moral, coisa que na criança ele ainda está se adaptando na vida física. O espírito é velho e carcomido pelo tempo, mas ainda não ingressou totalmente na matéria. Então, às vezes é difícil de ele entender alguma coisa, mas nós temos a obrigação dessa compreensão. Então, para ele, a hora que eu falo que aprender as 4 operações, que é um momento dor para ele, vai passar logo a seguir, e aí ele vai saber fazer o troco lá na feira. Para nós também, nós temos que falar para o nosso espírito. Esse momento dor deve ter tido causa num problema que hoje eu ainda não sei onde ele aconteceu, mas se Deus é justo, ele aconteceu. Mas ele vai passar, porque eu estou tomando atitude de enfrentá-lo, de vivenciá-lo e tirar proveito dele. E normalmente, pessoal, a gente tira. Não tem ninguém aqui que não passa por uma dor, sai do outro lado e fala: hoje eu vejo a vida diferente. Esse era o papel do momento dor. Era fazer essa reflexão. Por isso que é muito difícil nós enfrentarmos, mas nós temos que enfrentar. Não adianta a criança falar: não quero ir mais na escola, para não vou aprender mais as 4 operações. Eu não quero enfrentar. Esse momento dor vai se perdurar para sempre para a criança. Ou então ela vai sempre ser passada para trás, porque vão dar troco a menos para ela. É o preço que ela vai pagar desse momento dor que ela não quer enfrentar, é receber troco errado a vida inteira. A não poder trabalhar num lugar porque não sabe fazer conta. Olha que preço caro, porque não tomou a atitude de enfrentar o momento dor. Então, este momento dor que nós estamos tendo agora, ele é ímpar. E nós vamos tirar proveito dele, sim. Porque Deus vai estar do nosso lado, estendendo a mão, explicando quanto que é 2 mais 2, ensinando ter os dedinhos na mão para a gente contar e saber que dá 4. Para que na segunda vez que for perguntado, a gente sabe que 2 vezes 2 é 4. Ele está sempre do nosso lado, assim como a gente está do nosso filho. E a gente conduz o nosso filho no momento dor dele de aprender matemática. Por que que Deus, que é muito mais responsável do que nós, para nossos filhos, porque às vezes o nosso amor é tão torto ainda que a gente quer fazer a lição do nosso filho, né? E aí nós não precisamos, estamos errados, porque ele que tem que aprender. Deus, em sua onipotência e em sua infinita bondade, jamais abandona qualquer um dos seus filhos. Todos nós somos cercados de irmãos mais velhos que têm essa tarefa designada por Deus de nos direcionar, de nos assistir no nosso momento dor, mas cabe a cada um de nós a atitude de deixar de jogar bola e aprender matemática. Então esse momento dor é um momento de reflexão do nosso espírito. Saibamos tirar proveito dele, para que o nosso amanhã seja melhor do que o nosso hoje. Para que ao nosso amanhã a paz, a felicidade possa estar presente mais e mais em nossos corações e daqueles que nos cercam. Porque nós fomos criados à semelhança do nosso Criador. E se Ele é amor, é para lá que nós estamos marchando. Para que o nosso viver, o nosso pensar, nossa forma de conduzir seja pautado no amor, porque só o amor constrói. E poderíamos finalizar com uma frase
Se Deus é amor, só há uma maneira de sermos felizes: amando. Amem. Amem a tudo, que seremos felizes o quanto antes. Bom domingo a todos. Estejamos com Deus. Queridos amigos, é com grande alegria e satisfação de estar junto de vocês nesta casa de luz e de acolhimento, com a permissão da equipe espiritual responsável por esse trabalho. E é mais grata ainda a minha satisfação em me comunicar com essa companheirinha de trabalho da Fiesp, que muitas vezes sentou na minha frente, tímida, insegura, para receber esclarecimentos. Hoje, no plano espiritual, tenho a satisfação de vê-la trabalhando pela sua reforma íntima e ajudando muitos companheiros. Queridos companheiros, o trabalho é contínuo no plano espiritual e no plano terreno, porque vivemos dentro de energias positivas e negativas, e receberemos de acordo com aquilo que distribuímos. Sabemos as dificuldades que encontramos para vencermos as nossas dificuldades. E como vocês, eu lutei muito para vencer as minhas também. Mas o trabalho e o esforço, a persistência e a disciplina nos trazem condições muito satisfatórias para a nossa caminhada terrena e espiritual. Hoje, vejo no plano espiritual que muito lutei para vencer as minhas dificuldades, mas poderia ter feito um pouquinho mais. Nós ainda temos aquela condição de acharmos que vamos resolver tudo materialmente, mas acima de tudo temos que vencer as nossas tendências negativas.
Ninguém recebe flores quando atira pedras. Ninguém recebe compreensão quando transmite incompreensão. É da lei da natureza, é científico. Jesus nos alertava sempre que tudo que nós fizéssemos, de bem ou de mal, receberíamos também. E continua nos alertando através de seus queridos emissários, de muitas formas. Queridos, como vocês veem, eu não sou uma expositora de grandes recursos. Quando eu trabalhava, até não gostava muito de me expor. Eu gostava do trabalho espiritual. E nisso trabalhei muitos anos. E foi o que me valeu aqui no plano espiritual. Continuem trabalhando a reforma íntima. Continuem fazendo o bem. Continuem seguindo os ensinamentos de Jesus. E vocês encontrarão a paz, a alegria, a saúde. Que Jesus abençoe a todos vocês. Ele lhes dê muita força para caminharem no bem, com a graça de Deus.